Irmãos, bastante alegria, queria que você recebesse a pregadora dessa noite, missionária, pastora Cindy, aplaudindo bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe e te usa poderosamente. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço à igreja que abra suas Bíblias aí comigo em Gênesis, capítulo 19. Quero dizer que estou muito feliz, agradeço ao pastor Mauro o convite para essa noite. Confesso que de manhã, quando meu amigo missionário Pedro tinha falado, tu vai pregar, eu queria correr. Falei, vou nada, que eu já tenho uma desculpa para dar. Mas quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, nós temos que ir, né, irmãos? Abram as suas Bíblias aí, Gênesis, capítulo 19. Vamos estar lendo a partir do versículo 15. Amém? Todos acharam? Irmãos, a minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente da de vocês, porque é uma versão mais renovada, mas o alimento é o mesmo. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem para no vale. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo e um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome. Senhor, a tua palavra foi lida e estamos aqui, Pai, diante de ti. Senhor, tu sabe que de mim mesma não tenho nada. Pai, a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Senhor, por isso eu te peço, me usa, Pai, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Tu se assenta dando glória a Deus? Aleluia. Irmãos, todos nós já conhecemos a história de Ló. Todos já ouviram falar de Ló em algum determinado tempo da nossa vida. Ló era sobrinho de Abraão. E quando Deus vai falar para Ló, para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão vai levar Ló, o seu sobrinho, juntamente com ele. Chegando lá, o rebanho deles crescem e eles vão se separar um do outro. E Ló, um determinado tempo depois dele estar na terra onde ele havia escolhido para ficar, ele vai embora e vai morar em Sodoma e Gomorra. Porém, aquela cidade, como já sabemos, ela estava tomada ali do pecado. O Senhor olhava para aquela terra e ele não se agradava daquilo que estava acontecendo ali. Então o Senhor vai enviar anjos para aquela cidade. E esses 2 anjos vão dar um recado a Ló, dizendo que é tempo dele sair dali.
É momento dele pegar a sua família e sair depressa. Porém, a Bíblia está dizendo, aqui na minha versão, que Ló, ele vai hesitar em sair do lugar que ele estava. E analisando a história de Ló, é possível entender que fica difícil mesmo a gente sair do lugar onde muitas vezes nós construímos o nosso patrimônio, aonde nós criamos os nossos filhos, aonde nós temos a nossa casa, aonde nós já temos as nossas raízes. Mas o que o Senhor manda eu te dizer nessa noite é que há momento em que é tempo da gente se levantar, porque para viver o novo de Deus é preciso sair do lugar que agora nós estamos, mas que não agrada ao Senhor. Ló, ele vai se levantar, ele vai hesitando, mas ele vai. A Bíblia está nos dizendo que Ló, ele vai suplicar aqueles anjos. Quando os anjos falam para ele que é para ele subir a montanha, para que ele fique num vilarejo pequeno. O que Deus manda eu te dizer nessa noite é: tem gente aqui que o Senhor já mandou sair do lugar que se encontra, mas porque está com medo de deixar as raízes, porque está com medo de deixar o passado, não consegue sair. E quando olha para frente e fala: Senhor, eu não quero o lugar que tu está me mandando, deixa eu permanecer no lugar pequeno. O que Deus tinha para Ló era montanha. O que Deus tinha para Ló era algo grande. Talvez você esteja olhando para as suas circunstâncias e dizendo: eu até tenho uma promessa, mas é grande demais para mim. Eu até tenho uma palavra, mas de acordo com o meu cenário, não tem como eu alcançar. Talvez porque alguém falou para você na sua infância, quando você era pequeno, que você não seria nada. Talvez porque alguém falou para você que você não ia dar para nada. E hoje, diante das promessas do Senhor, você não consegue crer que é capaz de chegar no lugar onde o Senhor quer te colocar. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gosto muito de contar o meu testemunho, mas talvez você tenha passado por aquilo que eu passei. Quando eu era adolescente, um dia eu indo para a escola, um tio meu me encontrou com um grupo de amigos e eu acenei para ele do outro lado da rua, mas o que eu não sabia era que ele ia entrar na minha casa. Logo depois disso, ia falar muito mal de mim para o meu pai. E quando eu cheguei da escola, o meu pai brigou muito comigo, falou palavras que machucou o meu coração. Irmãos, mas eu não deixei aquilo entrar no meu coração. O que eu quero te dizer hoje é: não importa o que falaram para você na tua infância, não importa o que falaram para você na tua adolescência, não importa o que falaram para você na semana passada, porque isso não pode definir a tua identidade. Quem define a tua identidade é o Senhor Jesus. E se Ele disse que a tua promessa é na montanha, é para a montanha que você vai subir. Se o Senhor disse que a tua promessa é no alto, é para o alto que você tem que ir. Chega de olhar para o pequeno, chega de olhar para o vilarejo, chega de olhar para a palavra que decretaram sobre a tua vida. Deus manda te dizer: é tempo de olhar para Ele, é tempo de firmar a tua identidade no Pai. Aleluia. O problema é que palavra às vezes entra na nossa alma e ela não cicatriza.
ela entra como uma seta, ela sangra, ela machuca, e a gente se apoia nessa palavra. Só que eu acho engraçado que todas as vezes que Jesus chegava para alguém, ele não falava, eu vou te curar hoje. O que Jesus falava é, você quer ser curado? Jesus sabia que o coxo era coxo, sim ou não? Jesus sabia que o cego era cego, sim ou não? Mas Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Jesus perguntava, irmãos, porque em determinados momentos nós nos apoiamos naquilo que a sociedade nos chama. É cego, é coxo, é solteira, é burra, é infeliz, ninguém quer, não dá certo com nada. Tem hora que a gente é definido e se deixa definir por aquilo que falaram de nós, por aquilo que alguém algum dia nos fez acreditar que nós éramos. Só que Jesus é aquele que te chama pelo nome. Jesus é aquele que muda a tua história. Jesus é aquele que te dá um novo começo. Jesus é aquele que quando chega, ele muda o cativeiro, ele muda a situação. A família pode olhar, pode dizer que não dá. O vizinho pode olhar, pode dizer que não dá. Mas Jesus, ele muda tudo. Aleluia. Ló, ele vai sair e vai para o vilarejo. O anjo do Senhor permite que ele vá para o vilarejo. Mas a pergunta que o Senhor manda eu te dizer, eu te fazer nessa noite é: até quando você vai querer ficar no vilarejo, enquanto o Senhor tem promessa para a tua vida na montanha? Até quando você vai querer se esconder no vilarejo, enquanto o que Deus tem para você é uma porta grande? Até quando você vai se esconder, enquanto Deus já abriu a porta daquela faculdade? Até quando você vai se esconder, enquanto Deus está abrindo porta para você entrar? O problema é que você olha para você e diz, sou pequeno demais. O cenário não dá, não tem condições. E aí eu abro outro parênteses aqui, e meu marido que está aqui e meu amigo Pedro são capazes de comprovar o que eu vou dizer agora. O ano era 2000 e alguma coisa, eu tinha uns 20 e poucos anos, não muito distante, amém? Mas, irmãos, eu comecei a fazer uma faculdade que era o sonho da minha vida, direito, e tive que trancar. E um belo dia eu estava sentado na sala da minha casa, e ali eu comecei a orar, me ajoelhei no chão e chorava copiosamente, falando com o Senhor: Senhor, os meus amigos que eu comecei no início terminaram a faculdade, eu não sou nada. Jesus, os meus amigos já estão trabalhando e eu não sou nada. O que me resta agora é que a minha identidade está sendo definida apenas como mãe. É só isso, Senhor, que eu sou. E Pai, eu quero mais que isso. Senhor, eu não quero ficar só nisso. Mas eu não tinha condições. Só meu marido trabalhava, eu não trabalhava, tinha 2 crianças pequenas. E quando abriu a prova do vestibular, eu entrei naquela faculdade e fiz. No dia que eu liguei para saber o resultado, era o último dia. E aí a menina da recepção falou para mim: ou você vem hoje fazer a sua matrícula ou você perde. E aí, queridos, eu peguei o dinheiro emprestado, fui lá, paguei. Quando meu marido chegou, eu falei: fiz uma dívida para você. E eu falei, peguei um dinheiro emprestado e paguei a matrícula. E ele falou para mim: eu vou pagar o dinheiro que você pegou emprestado, mas você vai lá trancar, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar.
Só que eu havia ido em um culto. E entenda o que eu quero te dizer aqui. É porque às vezes você está desanimado, você quer ficar em casa, mas entenda que no culto Deus tem vitória para a tua vida. E naquele culto o profeta falou: hoje o Senhor está liberando um presente aqui, pede. Eu falei: Jesus, eu quero fazer a minha faculdade. E quando meu marido me falou isso, eu falei: pois eu não tranco não. Porque eu só vou trancar se Jesus falar comigo. Porque o Deus que me deu uma palavra é o Deus que vai me garantir. Nessa noite eu quero falar para você: se você tem uma palavra, não olhe para o vilarejo. Se você tem uma palavra, olha para a montanha. Porque o que Deus tem para a tua vida é coisa grande. O cenário pode ser de ossos secos. Querida, conta bancária pode não combinar com a promessa, mas quando Deus manda, Deus te garante. O problema é que tu tem medo de colocar o pé e Deus não vir embaixo colocando o chão. Ali eu entrei na faculdade e todo mês era uma luta, e eu falava: só saio se Deus me mandar eu trancar. Queridos, o mesmo Deus que me botou lá foi o Deus que me fazia honrar o pagamento antes da data. Foi o Deus que bancou a minha passagem. Foi o Deus que, quando passou o tempo da passagem, proveu carro, proveu gasolina. Foi o Deus que proveu livro. Foi o Deus que proveu xerox, proveu lanche. E é esse Deus que proveu na minha vida, que provê na tua vida. Ei, não olha para o teu cenário, não. Olha para a promessa que Deus tem para a tua vida. Sabe por que Ló fica no vilarejo? É porque ele não tem coragem. Ló fica no vilarejo porque ele olha para as circunstâncias. Ló fica no vilarejo porque ele está vendo com a visão limitada dele. Tu vai ficar no vilarejo até quando? Porque Deus tem porta grande para abrir para você. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Ei, o que eu estou liberando aqui para você nessa noite não é só bênção financeira, não. O que Deus me manda liberar para você nessa noite é cura na tua alma, é cura na tua identidade. É para você entender que o mundo não te define, que o Senhor te chamou para ser alguém grande. O Senhor te chamou para ser alguém que é vencedor. Até quando tu vai ficar aí paralisado? Eu já vou caminhando para o final. A Bíblia está falando que quando Ló chega no vilarejo, o Senhor vai mandar fogo. O Senhor vai destruir a cidade. Deixa eu te dizer algo. O Senhor não vai destruir o vilarejo porque você tem medo de ir para a montanha. Só que cabe a você decidir se vai ficar no vilarejo, se vai ficar no lugar pequeno, se vai ficar de acordo com a tua condição, com a tua possibilidade, ou se você vai para a montanha, que é para o lugar dos sonhos de Deus. Quem decide é você. O Senhor não vai te impedir. Você não vive a promessa porque você tem medo. Você não vive os sonhos de Deus porque você não vai para a montanha. Você fica num lugar pequeno. E Deus manda te dizer: é tempo de sair desse lugar. É tempo de ir para o lugar alto. O tempo está passando. É tempo de viver o novo. É tempo do recomeço do Senhor. É tempo de ir para a montanha. Deus vai destruir aquela cidade. E o que eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor mandava eu dizer para vocês: o Senhor vai destruir nessa noite todo medo que te paralisa,
Todo medo que tem te paralisado de ir para a montanha está sendo quebrado nessa noite em nome de Jesus. Deus manda te dizer, tudo aquilo que tem te paralisado no lugar pequeno, tudo aquilo que não tem te deixado seguir em frente, nessa noite Deus está quebrando em nome de Jesus, porque você veio aqui e não vai sair da mesma forma. Você veio aqui nesse culto, é para sair de posse da vitória, é para sair daqui entendendo o que Deus tem para a tua vida. Chega de medo, chega de lugar pequeno, chega de ficar paralisado. Deus hoje manda fogo em tudo aquilo que te paralisa. Você vai romper, você vai sair daqui para vencer, você vai sair daqui alcançando lugares maiores. Aleluia. A mulher de Ló, ela vai olhar para trás. E como eu falei no início, é difícil você construir algo e ter que deixar. É difícil você se firmar em algo, você acreditar em algo sobre você e você deixar tudo isso para trás. Só que nessa noite aqui, não é outra, é hoje aqui você se despede dos títulos, das mágoas que te feriram, dos apelidos que te machucaram, das palavras que entraram na tua alma e te feriu. Nessa noite você se despede de quando falaram que você não ia dar para nada. Nessa noite você se despede, porque Deus te chama de filha, Deus te chama de filho. Deus nessa noite te ergue para vencer. Deus nessa noite libera cura sobre você, cura sobre a tua casa, cura sobre a tua mente. Nessa noite Deus libera cura, tem cura para você. O que Deus manda eu te dizer é: você não vai olhar para trás, porque quem olha para trás vira estátua, e estátua fica parado. Estátua fica parado. Você não vai olhar para trás, você não vai paralisar, você não vai olhar para trás e virar estátua de sal. Ei, o que Deus manda te dizer é: você vai prosseguir, você vai caminhar. Ei, agora você vai em direção ao que Deus tem para a tua vida. Chega de ficar nesse lugar, chega de ficar com medo, chega de ficar parado, chega de ficar em dúvida. Oh, Jesus, chega de ficar nesse lugar. Sabe o que o Senhor está falando aqui comigo? Tem gente que permanece nesse lugar porque não confia nele. Ló quis permanecer no pequeno porque não confiou em Deus. Entenda uma coisa: quando Deus te manda, Ele te garante. Quando você tem uma palavra, é Deus que está te garantindo. Você não vai por você, você não vai pela pastora. Não, você não está entendendo isso aqui. Você não vai pela palavra do vizinho. Não, você vai pela palavra do Todo-Poderoso. Você vai pela palavra daquele que abre porta e que fecha a porta. Você vai por aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Não paralisa não, porque hoje Deus te chama para o novo. Não paralisa não, porque Deus tem uma nova história para você. Cabe a você decidir se vai para a montanha ou se vai ficar no vilarejo. Igreja, fica de pé que eu quero orar pela tua vida nessa noite. Para estar encerrando, amém?
Glória a Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você está se sentindo nessa noite. Mas nessa noite você vai sair daqui de uma forma diferente da qual você entrou. Nessa noite você vai sair daqui de posse da tua vitória, crendo que o Deus que chama é o Deus que garante, crendo que o Deus da promessa é o Deus que cumpre. Deus querido, Deus santo, louvado seja o teu nome. Senhor, na continuidade da tua presença, eu quero te entregar cada um que está aqui, Pai, nas tuas mãos. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que toda palavra de rejeição, Pai, que vem em direção ao coração, à mente dos teus filhos, seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, todo medo, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo que tem paralisado os teus filhos de viverem a tua promessa, tudo aquilo que tem impedido eles, Senhor, de chegar nas montanhas, Pai, tudo aquilo que tem prendido eles, Senhor, no vilarejo, no lugar pequeno, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Satanás, nós te damos uma ordem agora, toda amarra do inferno que prende, que paralisa, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito da rejeição, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pega a tua mala agora, diabo, e sai em nome de Jesus. Senhor, entra com a tua cura, entra com a tua restauração. Senhor, trabalha na mente nessa noite, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora, seja renovado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda crença limitante caia por terra agora, em nome de Jesus. Receba vida, receba renovo, receba renovo. Mas alegria vem de manhã. Receba a cura nessa noite, em nome de Jesus. És Deus de perto.